ofertantes, nós somos dizimistas, porque nós cremos em Ti, Senhor, e nós cremos e temos aleluias, e sabemos que a Tua casa, aleluia, precisa, Senhor. A Tua casa precisa, né? Aleluia, porque há necessidade, aleluia, que ela seja cumprida. Aleluia, e nós, como cristão, e nós, como temos em Ti a Tua palavra, que nós devemos ofertar em Ti e dizer mais, Senhor, para que não volte nada, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua casa seja suprida, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo, Senhor. Para que nossos ofertantes, nossos dizimistas, Pai, que eles venham, Pai, serem abençoados, Senhor. Que eles venham, Pai, que em nome de Jesus, vamos colocar as mãos deles, Senhor. Aleluias, aleluias, em nome de Jesus. Tudo, Pai, que ele venha frutificar, Senhor. A semente que eles foram lançar, Senhor, venha frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. E Tu és o Deus, aleluia, que está acima de tudo, Senhor. Nós queremos que o Senhor, Pai, que nos dá o sustento, Senhor. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Pai. O Senhor nunca nos deixou, Pai. Nunca nos faltou nada, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor. Nós dormimos, acordamos com saúde, forte para sair, trabalhar, para conquistar. O Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus, com saúde, e nós estamos aqui para adorar o Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, abençoa, Senhor, as mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salve a alegria da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, falar da palavra do Senhor. E esse dia, eu fiquei pensando qual a mensagem que eu ia trazer. Deus queria que eu fizesse. E Deus me tocou para trazer a palavra, o poder da palavra. E hoje eu vou tentar explicar e pedir que o Espírito Santo de Deus mostre para todos nós o poder da palavra. Essa bênção que nós temos de Deus de poder. Senhor meu Pai, seja que a sua palavra será pregada agora. Que as pessoas, os irmãos, possam compreender, Pai. Use, Pai, para transmitir a sua mensagem. É isso que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre. Amém. Então eu vou falar sobre o poder. O poder todo mundo tem, mas muito ainda não despertou sobre esse poder grandioso que nós temos, por um lado, e o poder também que pode também nos prejudicar. E onde eu meditando nessas palavras, eu vi algo que eu tinha feito errado no passado. E consertei com Deus o mais rápido possível. O texto básico está em Provérbios 18, 21. Esse é o versículo-chave da palavra do poder. Quantas pessoas pedem poder a Deus? Quantas pessoas jejuam? E o poder está aí. Deus deu para todos nós. Esse poder Deus deu para a gente quando fez
Dizei que Ele fez a gente a sua imagem e semelhança. É um poder que ninguém tem. Só os filhos de Deus. Quando eu falo filhos de Deus, abrange também a criatura que Deus fez. A criatura ainda que não abriu os olhos e se consertaram com o Pai. Então eles continuam ainda adormecidos como criatura. Em Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. E há outros textos mais que falam sobre isso. O poder da fala vem através da língua, ou o mais claro possível, das cordas vocais. Em Tiago, no livro de Tiago 3, versículos 5 e 6, fala: ele faz a comparação da língua. Compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta, destacando seu potencial destrutivo e a dificuldade de controlar. Todos nós sabemos que quando a máquina pega fogo, é coisa tão fácil. Uma brasinha, uma dentro de porta, mas para você liquidar aquele incêndio que já fica grande, é algo dificultoso. Assim também é as palavras que nós pronunciamos no decorrer da vida que temos aqui na Terra. Então nós temos que ter cuidado para não incendiar a nossa vida. Em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus alerta que no dia do juízo as pessoas prestarão conta de cada palavra inútil proferida, pois elas servirão para absolvição ou condenação. Tudo que você fez, tudo que você falou, vai estar ali presente. Eu dando uma paradinha fora dessa mensagem, que deu um pouco agora, quando eu estava me afogando, acho que eu estava com 18, 17 anos, eu e meu grupo do sogro estávamos na praia da Barra, dia de finados. E a família, vocês vão te respeitar o dia de finados, vão para a praia. Foi eu, meu sogro e meu genro. Meu genro, né? Que era irmão dele. E lá, se divertindo, brincando pela escola. Em certo momento eu pisei no buraco e afundei. Comecei a me afogar. E a luta ali, você vê tudo amarelo, você tem que segurar, não é nada. Meu sogro veio tentar me segurar, ele deu um soco na época, para me desmaiar, não consegui. E Deus me tirou ali. Eu saí gatinhando para fora, na areia. E nesse intervalo, que eu estava me lutando pela vida, há algo que me aconteceu. A vida da gente, você vê tipo um túnel. Não é aquela claridade. E tudo passa da sua vida, tudo que você fez, uma rapidez. É igual um filme quando você acelera. E isso passou naquele instante. Então, tudo que nós fazemos ou fazemos está registrado. E no dia do juízo será postado ou cobrado. Em Efésios 4, 29, que fala: recomenda que não saia da boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para a edificação e que transmita graça aos ouvintes. Ou aqui, o que quer falar com isso? Você não fale coisas que não vai agregar, que nós vamos falar aqui, a sua vida. Às vezes falamos tanta coisa por aí, falamos até sem pensar, que também terá consequências.
Em Provérbios, capítulo 12, 18, fala: ensina que as palavras impensadas ferem como uma espada, mas a língua do sábio traz cura. Por que está escrito isso aí? Que o sábio, você não vê a pessoa sábio. Ele quase não fala, ele presta mais atenção do que as pessoas querem conversar com ele. Ele ouve o que você quer, você fala, no final ele está com palavra, resumindo tudo que você precisa ouvir. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. O que quer dizer com isso? A palavra, ela fere, mata e penetra no fundo da alma da gente. Os irmãos tem aí, eu vou chegar no mundo. Quando Deus fez o mundo, ele não colocou a mão, né? Igual a gente trabalhou, falou que fez por palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação da terra e da água. Tudo através da palavra. E esse dom vem para nós, porque somos de mais semelhança. E qual é o poder da palavra? Primeiro, poder de semeadura. A língua é descrita como uma ferramenta que planta semente. Ela é comparada. Se você planta palavras de morte, crítica, mentira, desânimo, colherá frutos amargos e o seu relacionamento de paz interior será cessado. 2. Responsabilidade pessoal. O trecho, abre aspas, que bem é utilizado, reforça que o controle está nas nossas mãos. Não é o que ouvimos que nos define, mas o que escolhemos proferir. Você mesmo ouve pessoas que falam palavras óbvias, palavrões, gírias. Isso define aquela pessoa, a gente define, como cultura, dependendo das palavras. Mas aquela pessoa que só fala palavrão, você não quer estar do lado dela andando na rua e no lugar, porque outras pessoas vão falar que é crente, o cara do lado não fala palavrão. Então, isso também traz grande amargura, mas aquela pessoa não sabe. Então, meu irmão, você deve vir com carinho, com amor, explicar. Algo mais fácil é que você falar para ele, você quer um bom emprego, você não vai conseguir fazer uma entrevista, você tem que ser reeducado. Você, a palavra tem poder, e você começa a explicar, e a pessoa começa a se endireitar. Terceiro, impacto no destino. Tudo que você fala cria um elo, e esse elo se reproduz. Hoje, na Bíblia, a língua tem o poder de direcionar a vida, assim como o leme direciona um grande navio. Não sei se você já viu o leme. É algo tão pequeno que quer ter uma embarcação, mas aquilo ali tem um grande poder. Ele leva o navio com aquela imensidade de peso para onde está virado. Assim também a língua, que ela possa ser um leme na nossa vida, te levar na direção certa. Suas palavras hoje, a palavra de cada um de nós, molda a realidade da nossa vida. E no cristianismo, as palavras não são apenas som, mas semente que determina o que colheremos em nossas jornadas espiritual e emocional. A Bíblia ensina que a língua tem o poder de gerar vida ou morte. E qual é o pilar
da palavra. Qual é a estrutura que segura uma palavra? Esse poder, segundo a Escritura, vamos começar agora a falar sobre os pilares. O poder da vida e da morte. Provérbios 18, 21 afirma que a morte e a vida estão no mesmo poder da língua. Nossas declarações podem edificar alguém ou causar feridas. Profunda que apenas a graça de Deus pode curar. Você, meu irmão, pode levar a estima de uma pessoa. A gente, você sabe, prestar atenção quando aquela pessoa vem conversar com você. Quando ela está conversando, você consegue ver se ela está com a estima baixa, triste, com dificuldade. É nesse momento que você tem que usar a sua língua, a sua palavra, e animar aquela pessoa a fortalecer o seu espírito para que ele possa também glorificar Deus. Mas se você der uma palavra de desânimo, você está ajudando a matar. Então lá o poder e a morte e a vida. O reflexo do coração. Jesus ensinou que a boca fala porque está cheio do coração. Mas o certo é a gente falando que está registrado nos arquivos do nosso cérebro. Nossas palavras revelam o nosso verdadeiro estado espiritual e a qualidade da nossa comunhão com Deus. Se você só abre a boca para louvar, cantar, edificar a vida de uma pessoa, você está cheio do Espírito Santo. Mas se você leva a sua palavra para afundar aquela outra pessoa, você não está com o Espírito Santo. Outro poder da palavra é o poder da cura. Uma palavra de incentivo, no momento certo, pode ser um combustível para alguém não desistir de caminhar com Cristo. O que você diz pode ser o alívio da dor do outro, o qual ele buscava. Isso é psicologia viva. Ou seja, você tem sempre levar a palavra adiante. Você pode falar, hoje está ruim, mas amanhã está melhor. Amém, glória a Deus. Tenha fé. E a pessoa começa a observar a sua vida. Se ele tem fé, e eu estou vendo que ele está passando mesmo por dificuldade, está passando pelo vale do deserto, que costumam falar nós cristãos. Ele está renovando e glorificando a Deus, não está blasfemando. E a pessoa começa a observar dificuldades, todos nós temos. Superá-la só com o amor de Deus e persistência. E começa a ver que você mesmo caminhando com dificuldade, está caminhando e galgando, não está reclamando. E isso, quando você começa a reclamar muito, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar, não se consegue ter uma união familiar com os amigos por causa dos seus problemas e também do apoio que você talvez não tenha. Mas quando você começa a falar com Deus, a gente vai ficar mais no final a falar, você consegue caminhar. E isso desperta a força daqueles que estão fracos, que eles veem em você algo bonito na vida do servo e do Filho de Deus, e é difícil você ver alguém reclamar. O poder da responsabilidade. Como diz o provérbio, a palavra dita é como uma flecha lançada, não tem volta. Eu não sei se os irmãos já devem olhar com flecha, todas as vezes eu brincava. Pega tudo. Enquanto ela está com o seu poder esticada, depois que você soltou, alguém entrou na frente,
Então a palavra é coisa, depois que você lança ela, fala, ou seja, ou já destruiu, ou já levantou ao mal do seu. Então, cuidado com as suas palavras. Por isso, pausar antes de falar é tão valioso quanto um discurso e citações. Então, como nós, seres humanos, às vezes falamos sem pensar, começamos a falar, então você fala, falei demais. Coisa que não era você ter falado, isso não. Então a gente tem que moderar a nossa fala, ou seja, falar, folga. Quando você folga, o cérebro trabalha. Lembre-se, isso é um lembrete. O mundo que você habita é construído por palavras que você escolhe usar tanto com os outros quanto consigo mesmo. Então as palavras têm que ser usadas para nós e para os outros. Responsabilidade e juízo. Cada palavra inútil será levada em conta no dia do juízo. Por isso o cristão é chamado a frear a sua língua ou a sua palavra. Pois uma religião que não controla o que diz é considerada vã. Está no livro de Tiago, 6, sobre responsabilidade e juízo. O poder da oração e a confissão. Declarar a fé com a boca é parte essencial da salvação. Romanos 10, 9 a 10. A oração não é apenas falar ao vento, mas um diálogo com o Criador que tem poder para mudar o destino. Agora vamos dar uma dica aqui. Para dominar a língua, a Bíblia sugere que o trabalho comece dentro de nós mesmos. Trate a raiz, para o coração. Mas no meu entender, é o seu cérebro. Jesus ensina que a boca fala que está cheio do coração. Lucas 4, 6, 45. Se você sente que as suas palavras são duras, ore, pedindo a Deus que limpe os seus sentimentos de mágoa ou inveja. Outro ponto. Pratique a regra dos 10 segundos. Provérbios 10, 19 diz que do muito falar não falta pecado. Antes de responder em uma discussão, respire. O silêncio é muitas vezes confundido com sabedoria. Quando você está discutindo com alguém discutindo com você, naquela aula de tempo, que falou, antes de você responder e discutir, pense no que fala. Filtre a edificação antes de falar. Use o filtro que está em Efésios 4, 29. Olha, isso é bom que eu vou falar. Isso vai edificar, vai ajudar a quem ouve. 3. Isso transmite a graça do nosso Pai. O mais importante, alimentos. O conselho de Tiago, 19 é bem direto. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, para irar-se também. Ao ouvir mais, você compreende melhor o contexto e o citado. Peça em oração assim, como o salmista fala no Salmo 143. Você pode orar. Põe em guarda, Senhor, na minha boca, vigia as portas do Deus lábios. Então, essa aqui foi o esboço que eu fiz da pregação do poder. Agora, vamos analisar. Com esse grande poder que Deus deu, você está usando esse poder para criar um ambiente celestial aqui na terra?
Você está conseguindo levantar pessoas caídas? Você está conseguindo colocar pessoas perdidas nesse mundo no caminho do Senhor? Então, use esse dom, esse poder que nós temos, o poder da fala, o poder de pregar. Você agindo nesse poder de falar, como a Bíblia fala, você vai falar do que você está cheio. Então você fica cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. A graça e o poder de Deus está acessível a todos. Basta nós buscar, mas buscar verdadeiramente, mas não em interesse próprio, né? Porque às vezes você quer ter a graça e o poder está cheio para a pessoa falar assim, ora, aquele que tem que tomar quando ora, bota a mão, ele ora, ele cura, ele expulsa. Se você ouvir isso, alguém falando com você fala, não é eu apenas estou sendo usado por Deus. É nessas pequenas palavras que você está glorificando a Deus e o poder de Deus. O fogo que nós temos, o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo que aumenta. Sobre o poder, sobre o fogo de Deus, na algo que todos nós estamos buscando cada vez mais servir a Deus. E cada um de nós é dotado desse poder. O poder da fala, o poder da oração. Eu, quando estava na igreja mulher, tinha poucos membros, mas tinha alguns. E um dia, foi uma jovem senhora na porta da igreja, falou para minha esposa, queria, o culto já estava para começar, né? Lá a gente botava os louvores para tocar, e passava na televisão, os louvores. E ela queria orar agora no posso. Só depois terminou. E ela ficou ali, foi embora, voltou. E ela contou para nós que ela ensinava. Algo tinha acontecido, ela abriu a porta da sua casa para outra pessoa, e essa pessoa, quando foi embora, estava passando um dia, levou o marido dela, e a mulher estava desesperada. E isso nunca tinha acontecido comigo. O que eu ia falar? O que eu iria falar para essa mulher? Eu tinha que falar algo que realmente não era eu que ia falar, mas eu ia falar. E durante tudo, eu passava lá na aldeia, eu Deus e esposa, que possamos fazer algo certo no seu tempo. Acabou no culto, ela estava lá, fechando a igreja, fomos até a casa dela, pedimos licença, nos vimos a casa dela de batucando, e a mulher chorava. Eu falei, a minha boca falou, mas eu tenho certeza que não foi eu, foi o Espírito Santo. E minha esposa completou. O seu marido vai voltar. E quando ele voltar, nada aconteceu. E ela perguntou uma coisa. Trate ele como se nada tivesse acontecido. Faça comida se estiver aqui mais próximo. E não toque nada naquele assunto. Se ele puxar esse assunto para falar com você interrompa ele falar. Uma pedra sobre isso ia passar.
E ele falou: ore a Deus, peça a Deus. E as coisas eu mais conselho para ela, etc. Deixando lá, dar uma vida de casa, assim, para a memória, a gente tem uma escala de tudo. Passadas uma semana, 15 dias, e ela passou lá na porta. Eu falei: ele voltou, pastor, ele voltou. Isso que o senhor falou, estamos bem. Por um lado, triste, porque eu falei: é mais uma alma que vai vir para a igreja dentro de. Mas ela não veio, mas ela, Deus nos usou por poder da palavra. E ela viu que Deus age. Talvez hoje ela esteja frequentando a igreja ou tenha se convertido a Deus. Eu quero dizer com isso, essa pequena experiência que nós tivemos. Deus age. Mas você tem que deixar Ele agir, não você falar. Você deixando Deus te usar, você será profeta de Deus. Há muitos profetas de hoje em dia que não estão dentro da lei de Deus, que profetizam e às vezes está certo, às vezes é errado. E a gente chama a graça de Deus. Se tivesse na lei de profeta, o profeta errasse, seria apedrejado, né? Quantos profetas seriam apedrejados? Eu mesmo, na certa ocasião, numa igreja, estava com pouco dinheiro, pouco mercado, e um grande pregador falou: ou na campanha, ou em último dia de campanha, dê o seu melhor. Dê o que você tem no bolso, sem medo. Quando acabar o culto, vai para o caixa eletrônico, sua conta vai estar. E a melhor é talvez eu dê essa oferta com interesse no dinheiro. Mas a minha mulher foi: dá, eu dei. E quando chegou lá, acabou o culto, não tinha nada. E aquele deu um desânimo de mim. Quando você vê o brasileiro, né? Uma igreja no centro que a gente frequentava, a outra foi um outro profeta. A gente levou uma pessoa que era falecida, era até batido, mas também não andava na cadeira de roda, ela pediu. E queria que eu botasse a mão, só botasse a mão antes. Falando com ele, tudo se escondeu no último dia. Deixou no último dia, tudo se escondeu. Então, esses profetas não são profetas de Deus. Eles são profetas do Baal. Mas graças a Deus, tudo é possível, irmão. Tem o poder da palavra, tem a unção da palavra de Deus. E no momento que você tiver a unção do poder da palavra, que você começar a ganhar algo, e a sua sede aumenta cada vez mais de falar a palavra de Deus, e ver as pessoas ali falando com Deus, pedindo perdão, acertando seus caminhos, quando você consegue transformar a vida, você vê que o dom de Deus está em você. Você tem que ter mais cuidado para não se gloriar, mas gloriar a Deus. E isso acontece a muitos, como grandes pastores que a gente conhece de renome, começou pregando, curando, se perderam no meio do caminho. Muitos ainda estão ativos, muitos estão caindo. E a gente começa a olhar, e nós somos humanos, por que errou? O que houve quando ele errou? É o poder. O poder foi tanto, e ele
o tal, mas o tal é Deus. Eu quero dizer com isso, meu irmão, nesse encontro. Entregue cada vez mais a sua vida com o Senhor, confia nele, ele te faz. Ontem, a gente teve uma entrevista, eu e minha esposa, e eu falei algo, né, na reportagem, não sei se o irmão viu, e eu falei, nós estamos gastando muito dinheiro com remédio, e a gente tem que tirar da alimentação. Você quem viu, eu falei isso aí. E à noite teve uma reunião, o conselho pastor, você veio, eu fazia parte, todo da diretoria, e eu falei, prefiro agora ficar no banco, né? E o pastor chegou para mim e falou assim, eu posso fazer essa necessidade, você falou que meu irmão, eu me expressei mal. Na verdade, não foi nada. Apenas a gente reduz. Era um dinheiro que eu poderia estar no final de semana com a minha família comendo pizza, final de semana fazendo churrasco, podendo estar ajudando uma pessoa, e eu estou gastando com remédio. É isso que eu quis dizer. Mas eu não estou falando. Deus nunca deixou faltar nada da minha vida. E eu estou abençoado. Eu me expressei. Espero que o povo não não tenha interpretado o que significa. Eu estou bem. Aí ele falou agora a coragem de falar. Não pode. A gente tem que reclamar. Então eu quero dizer isso. Qualquer coisa que você fala, o simples que você falar, o poder da palavra, a pessoa que ouviu, ele vai interpretar. Então, cuidado. Às vezes, às vezes não, eu era um cara chato, chatíssimo mesmo, não devia as coisas sérias. Mas com o tempo para cá, eu aprendi, e Deus me mostrou que as coisas chatas que aparecem para a gente, que às vezes quer tirar a gente do sério, te deixa até trabalhando, é para testar a sua fé. E eu falo que é Deus, mas pode ser o inimigo também com essa coisa, né? Então, às vezes a gente vê as coisas que é daquele jeito, e as coisas acontecem e a gente chega e fica de fé, bravo, mas a gente tem que começar a prestar atenção em nós. O que eu estou fazendo? Eu estou certo? Então, o importante é eu e Deus. Não importa o meu irmão. Eu só vou orar, se tiver oportunidade, vou demonstrar para ele o caminho que deve ser. Então, use o poder da palavra e vamos encher essas cadeiras, vamos encher as pessoas do Espírito Santo de Deus. Mostre que você é diferente, não melhor, mas diferente. E você tem um Deus poderoso que anda contigo 24 horas sustentando. Use esse poder na mão do Senhor de Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido e que Deus possa nos dar força para prosseguir cada vez mais na caminhada dessa vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus olhos, eu verei a tua
Possa cada dia falar aos nossos ouvidos espirituais
Deus. Ensina-nos, Senhor, ensina. Como nós ouvimos nessa noite, que a nossa voz, que a nossa língua, que a nossa palavra não seja para matar e nem destruir, mas seja para viver, para a vida e para reconstruir, Senhor. Que as nossas palavras sejam uma reconstrução na vida das pessoas. Que as nossas palavras sejam alívio nas pessoas. Não fardo de peso, mas fardo de leve, de alívio, de consolo, de esperança. Aleluia. Ensina-nos cada dia, Pai. Que o Senhor faça de nós uma igreja. Que o Senhor faça de nós uma igreja que cada dia procure viver aquilo que o Senhor tem ensinado para nós aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. O tempo em que estamos, Senhor, é tempo de viver em harmonia, em comunhão com os irmãos, Pai. Ensina-nos que o Espírito Santo venha tocar em cada vida. Que o Espírito Santo venha tocar em cada mente. Aleluia. Que o Espírito Santo venha tocar em nosso espírito e mudar cada dia, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque aquilo que o Senhor tinha para nós nessa noite, o Senhor trouxe. Aleluia. 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 Sim, Senhor. Que as nossas palavras sejam lâmpadas. Que as nossas palavras sejam luz para as pessoas. Que as nossas palavras possam iluminar a vida e o coração das pessoas com nossas palavras. Em nome de Jesus.
para confirmar até o dia 28 desse mês. Passou no dia 28, não vai poder participar, amados. Então, fique ligado na data. Se tem alguém para mandar, conversa com a Vitória, que ela está fazendo a lista de quem vai participar e quem não vai participar, tá? E dia 13 de março tem o nosso primeiro grupo de mulheres. Estejam presentes, tragam a sua amiga, sua vizinha, sua colega de serviço, traga seus amigos para estar presente, suas amigas para estar presente no grupo de mulheres, amém? Não falte. E a nossa rifa para arrumar o conserto da geladeira, falta alguns números. Se você ainda não comprou, pode comprar, não precisa pagar agora, pode pagar por pagamento, não tem problema, mas a gente precisa levantar um dinheiro para poder arrumar a geladeira, amém? Não precisa também vender só para os da igreja, pode vender para as pessoas de fora. Eu coloco foto todo dia na rifa do grupo, você pode mandar para os seus amigos para ver se eles querem comprar, ofereça para as pessoas, amém? E a gente só. Glória a Deus, amém? Eu vejo que em breve nós vamos também marcar um culto de homens aqui, né? Marcar um culto de homens, nós vamos estar juntos, adorando ao Senhor, aprendendo com o Senhor, amém? Levante a sua mão, nós estarmos terminando o nosso culto nessa noite. Senhor, muito obrigado por cada vida, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós sabemos que o Senhor que proporciona para nós a oportunidade de estarmos juntos na Tua presença. Que o amor do Senhor Jesus possa estar cobrindo cada vida, possa estar nos levando, nos trazendo, que ao nosso deitar, Senhor, os olhos do Senhor estão olhando por nós, que ao nosso levantar o amor do Senhor esteja sobre nossas vidas, Pai, que ao nosso caminhar daqui para o nosso lar, para o nosso trabalho, no decorrer dessa semana, o amor do Senhor nos cubra, nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor. Pai amado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre, e que a igreja do Senhor nem forte diga amém. Glória a Deus.